Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano de Sociologia. Essa aula sobre movimentos sociais contemporâneos é uma aula que nos faz refletir sobre a necessidade e a importância e a garantia de que os movimentos sociais continuem sendo ancorados e amparados pela democracia, porque é sabido historicamente que é justamente os movimentos sociais aqueles que configuram o motor das mudanças, e esse motor ele se estabelece em cima de conflitos. E esses conflitos eles são gerados através de contradições. O que seriam essas contradições? São contradições que nos reportam a ideia de como que esses movimentos sociais começam a surgir, no Brasil e no mundo, sobretudo. Então, esses movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais contemporâneos, eles são movimentos que conseguem agregar um valor e uma organização muito maior do que os movimentos sociais dos séculos passados, no sentido de que esses movimentos eles são muitas vezes espontâneos e eles independem, de organizações partidárias, sindicatos e até mesmo instituições. Então são movimentos que têm como pautas características que muitas vezes são características, como diz a Nancy Fraser, uma socióloga norte-americana, que ela afirma que existem pautas diferentes dentro desse conceito de manifestações. Algumas são por reconhecimento e outras são por redistribuição. E outras pautas de movimentos sociais, elas são tanto de reconhecimento quanto de redistribuição. Por exemplo, quando a gente afirma que um movimento como o MST, que é um movimento em busca pela redistribuição da terra, nós não podemos classificá-lo como um movimento de reconhecimento, e sim de redistribuição, no sentido de uma pauta onde a busca pela igualdade e a redistribuição das riquezas, principalmente as questões fundiárias, é um elemento primordial desses movimentos sociais, e que muitas vezes são relegados a uma característica de criminalidade, sendo que é um movimento legítimo, inclusive previsto e garantido por lei. Então, antes de tudo, vamos entender mais ou menos o que significa movimentos sociais, porque é um termo muito profundo, muito técnico, e que exige tanto do cientista social e dos estudantes que eles observem o seu contexto político, histórico, social e principalmente o momento político cujo qual vive o seu país. Acho que a partir dali você consegue entender que movimentos caracterizados como contemporâneos, como o movimento LGBTQI+, que é um movimento caracterizado como um movimento de reconhecimento, sobretudo, de questões de valorização identitária, da permissão e garantia por lei do casamento homoafetivo, da utilização de um nome social, no caso dos transexuais, enfim. A questão do movimento LGBTQI+, é um movimento de reconhecimento, certo? De reconhecimento identitário, sobretudo. Quando a gente fala do meio ambiente, é um momento em que esse movimento ele ganha uma pauta muito importante, porque está diretamente ligado ao conceito de desenvolvimento econômico, a ideia progressista do desenvolvimento de uma economia que ande em harmonia com a preservação do meio ambiente é uma coisa muito importante nos dias de hoje, que também se configura como um movimento de redistribuição, na verdade, e de reconhecimento, sobretudo. O outro movimento que nós caracterizamos aqui é o movimento feminista, que é um movimento tanto de reconhecimento, no sentido de reconhecer a mulher como um gênero que exige, através da redistribuição, os direitos iguais ao homem. Então, é sempre bom deixar claro que o movimento feminista não é um movimento contra o homem, sim um movimento contra o machismo e contra esse distanciamento de direitos que existem entre um e outro. Porque, na verdade, nós sabemos que as pautas, do que diz respeito às conquistas, tanto no campo da redistribuição quanto no campo do reconhecimento identitário, ela vai surgir de acordo com o momento político de cada sociedade. Então, entender que esses movimentos contemporâneos, eles são movimentos que, sobretudo, são espontâneos, porque tem o auxílio de um novo veículo, um veículo de comunicação da pós-modernidade, que é a internet, onde você consegue ali mobilizar uma militância um quanto tanto numerosa,
e sem estar ligada às questões partidárias, às questões institucionais e mesmo tendo conceitos ideológicos distintos. Então, vamos lá, movimentos sociais contemporâneos, vamos entender primeiro o que vem a ser um movimento social, certo? Então, primeiramente, o que são movimentos sociais? Os movimentos sociais eles são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam ou lutam por uma causa social ou política, certo? Então, os movimentos sociais, obviamente, eles são estruturados em cima de grupos que defendem, né, pautas identitárias ou de reconhecimento. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. É através dos movimentos sociais que nós iremos conseguir promover a justiça social. São os movimentos sociais que promovem, através do conflito, não há outra forma, através do conflito, esses movimentos sociais irão estabelecer a forma como as instituições irão caminhar. Então, as instituições, elas são reflexos da nossa sociedade, né? Então, se nós temos uma instituição antidemocrática, é porque a sociedade ela permite esse tipo de dominação. Muitas vezes, essa dominação, dentro de um conceito antidemocrático, se dá pela permissão daquele que é dominado, né? Dentro de uma ideia e dentro de um conceito populista que muitas vezes manipula a ideia, né? E manipula a opinião pública através de políticas cujas quais dão ao povo aquilo que ele quer, mas não aquilo que ele realmente necessita. Então, os movimentos sociais eles são fenômenos históricos que resultam de lutas sociais, certo? Podem ser identitárias, como é o movimento feminista, de reconhecimento, como também é o movimento feminista, pode ser identitário, como é o movimento LGBTQI+, que é um movimento que busca, né, o reconhecimento, sobretudo, nem tanto a redistribuição, mas o reconhecimento. Então, todos esses movimentos eles são importantes para que nós possamos ditar qual será o comportamento das instituições. As instituições, elas caminham de acordo com as pautas dos movimentos sociais, né? Diante dessa pandemia estabelecida pela Covid-19, esses movimentos sociais eles ficam unicamente restritos às questões de rede, né? Então, os movimentos sociais eles são movimentos de rede, né? Onde na internet você consegue promover uma organização em prol de uma pauta que pode ser uma pauta reivindicatória ou pode ser uma pauta de reconhecimento, certo? De reivindicatória no que diz respeito à redistribuição e reivindicatória no que diz respeito ao reconhecimento, ok? Mas como que isso é feito? Né? Então, os movimentos sociais eles podem ser divididos, né, em dois tipos. O primeiro é o conjuntural. É aquele que trabalha em relação a uma conjuntura ali, contemporânea, imediata, como o aumento da passagem, o aumento do gás de cozinha, o aumento da cesta básica. Então, todas essas características são características de um movimento social conjuntural. Ele é ali específico. O estrutural é um movimento, por exemplo, como o do MST, que é um movimento que busca o quê? Que busca não o reconhecimento, mas a redistribuição. Estrutural, ele transforma as bases estruturais de uma sociedade. Por exemplo, um movimento que quer conquistar coisas a longo prazo, como, por exemplo, o movimento da luta pelo fim do racismo, certo? Então, ele é um reconhecimento que, juntamente com aquele reconhecimento do MST de redistribuição, é um reconhecimento tanto de redistribuição, quanto de reconhecimento, né? O reconhecimento de que os negros são iguais aos brancos, né? E o reconhecimento de que é preciso estabelecer uma redistribuição mais igualitária de oportunidades dentro dessa ideia do movimento negro, certo? Então, reconhecimento e redistribuição são as duas pautas identitárias, como que elas podem se transformar e se apresentar dentro do cenário das manifestações dos movimentos sociais, sobretudo, certo?